Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo número 5 sobre o tema da Grande Babilônia. Nós vamos ler a parábola das duas grandes águias, que se encontra em Ezequiel 17, mas antes eu preciso voltar em Ezequiel 16 e acrescentar o que faltou, certo? Então as informações que vocês vão ouvir agora, elas são referentes ao vídeo 4. Assista a playlist, assista pelo menos o vídeo anterior para você pegar esse, senão você não vai entender, tá bom? Vamos direto para o assunto. Porque não é tão difícil explicar a parábola das duas grandes águias, de Ezequiel 17, mas eu vou acrescentar algumas coisinhas, tá bom? Ezequiel 16 diz o seguinte: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer algumas dessas coisas. Compadecido de ti, antes que foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Vê essa expressão aqui, quando diz tiveram nojo de ti, você fica perdido, logo no começo dessa parábola, desse enigma, você fica perdido. Porque de cara Deus já tacou na cara de Jerusalém que a mãe dela, o pai dela é um amorreu e a mãe é uma Eteia. São duas das 7 nações que estavam ocupando a terra de Canaã, que futuramente viraria a terra de Jerusalém. A Jerusalém fica no Monte Moriá, que é um dos montes que estão na terra de Canaã. Então, quando nós falamos Canaã, Hebrom, Jerusalém, nós estamos falando do mesmo território. Certo? Então, Deus teve que expulsar ali os amorreus, os heteus, os heveus, os jebuseus, todos os eus, para pôr Israel ali. Só que Israel não... Nós estamos falando de Jerusalém. Só que veja bem, a história começa com Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos e aí surge um povo. Eu vou contextualizar melhor para você o que eu não fiz no vídeo número 4. E aí Deus promete uma terra para eles, a terra de Canaã. E dentro da terra de Canaã, ele escolheu o Monte Moriá, para ali ser estabelecido a casa que Salomão haveria de edificar. Mas ele promete a terra de Canaã. Mesmo Josué já luta contra 32 nações, Deus não diz para Josué derrubar todos os reinos da terra. Quase que Josué colocou Jerusalém como rainha da terra. Jerusalém, eu digo Israel, tá? Terra de Israel. O povo. Quase que Josué colocou o povo de Israel como rainha da terra. Mas Deus ainda não fez, porque Deus queria colocar à prova os filhos de Israel. Essa história que eu estou contando está no livro de Josué. E aí você vai ver que tanto em Josué como em Juízes, logo no primeiro capítulo, o anjo do Senhor já vai lá denunciar que eles fizeram aliança com os povos que Deus falou para eles não fazerem. Então eles desobedeceram a Deus e então eles entraram naquele ciclo de pecado que se encontra no livro de Juízes, até que Deus começa a levantar juízes, aí eles pecam, se arrependem, levanta juízes, pecam, se arrependem, até os tempos de Samuel. Aí Samuel levanta Saul. Na verdade, Deus levanta Saul. Saul, ele é um rei mau diante do povo. Depois, Deus unge Davi. E aí vem Salomão, que realmente edifica o templo e fixa em Jerusalém e passa a ser a glória de todos os reinos, que é o assunto que Deus vai falar em Ezequiel 20. Tacar na cara deles. Certo? E aí sim, Deus paralisa todas as guerras na terra, não só na terra de Israel, no mundo. Não havia inimigo contra inimigo e nem inimigo contra Jerusalém. Depois Deus começa a levantar os inimigos. Essa história de Deus colocar reinos contra reinos, permitir novamente, Satanás atuar dessa maneira na terra, você encontra em Zacarias. Então, todos esses profetas estão envolvidos, Só que o pai
de Jerusalém. Quando eu falo Jerusalém, eu estou falando da terra mesmo, senão eu tenho que falar assim, senão o povo confunde tudo. Da terra, né, na qual aí iria habitar o povo. Jerusalém ia ter o templo e o povo iria estar habitando ali ao redor de Jerusalém, nas terras, cada uma com as suas porções. Inclusive, são essas porções que Deus vai dar no milênio, vai distribuir no milênio para as tribos. Lá em Ezequiel 47 está tendo essa distribuição de terra. É um repeteco do que aconteceria no livro da lei. Israel teria que alcançar as nações, pregar a lei, mas eles não fizeram. Isso vai voltar a acontecer no milênio. Eu estou falando de um povo natural mesmo, segundo a carne. Não estou falando da igreja glorificada que recebeu as bênçãos, da glorificação dos corpos e a sua ida ao santuário de Deus, ao trono de Deus, com acesso aos céus. Não estou falando desse assunto. Ezequiel, ele é um profeta que ele não foca nesse assunto. Ele cria paralelos, mas ele não foca nisso. E isso é o que a igreja, não vou dizer perdeu, porque ela não pode perder o que não tem. A igreja não tem essa informação. Alguns pode ser que tenham tido no passado, pode ser que esteja alguma coisa escrita em livros, eu desconheço, né? Mas o que eu estou passando aqui para vocês é o que Deus vai recapitular. Então a igreja, ela quer pegar todas as promessas que foram dadas a Jerusalém, ao povo natural, e botar tudo na igreja por causa das cartas dos apóstolos. E dizer que o judeu que não se converter à igreja não vai ser a igreja, então ele vai ser o quê? Nação restante? Vai para onde? Os calvinistas vão mandar o resto do mundo inteirinho para o inferno. O reino vai ser no céu. Para adventistas do sétimo dia, alguns deles, a terra vai ser o abismo, Satanás vai estar aqui na terra e o reino vai ser no céu e o resto do mundo inteirinho foi para o inferno. Essa é a justiça desse povo. Mas para nós que estudamos as palavras de Deus, não. A igreja terá os seus corpos glorificados, terá acesso ao céu, reinará do céu sobre a terra e da terra sobre todas as nações, da terra de Jerusalém sobre todas as nações. Haverá um templo em Jerusalém, haverá sacerdotes da linhagem de Zadok, os que restarem, como diz Zacarias 12:14, em Jerusalém, e isso durante o milênio todo. Essa é a profecia que não só Ezequiel, mas outros profetas estão de acordo falando que vai ocorrer. É uma visão que você tem do reino, não uma visão... Pensa num carro, num helicóptero e num avião. Essa visão que eu estou dando para vocês é a visão que você tem dentro de um carro, dentro de um helicóptero e dentro de um avião. Você tem a visão detalhada, pormenorizada, vendo detalhes, andando pela cidade, de carro ou de moto andando. Você tem a visão de helicóptero e você tem a visão de avião, que você vê ainda realmente a planicidade da terra. Essas três visões é a que eu estou passando para vocês. Não uma visão limitada, uma só de carro ou uma só de avião, que você vê tudo, mas não vê os detalhes. Seja assim, se você entendeu a parábola, a melhor visão é de helicóptero, que você pode tanto se distanciar como se aproximar. Então tenha uma visão de helicóptero. Aí, Deus está falando aqui para o povo que o pai deles, para essa Jerusalém corrompida, não está sendo Abraão e nem a mãe está sendo Sara. E a família deles não estão sendo a família do céu. É isso que Deus está falando aqui. E aí, no verso 5, para você recapitular o que eu estou falando, diz assim: não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Aqueles com os quais ela se contaminou, eles mesmos se enojaram dela. Entendeu? Tudo bem, mas aí Deus está falando, ele vai voltar na história e dizer como tudo aconteceu. Verso 6. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse: ainda que está no teu sangue, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e cresceram cabelos. No entanto, estava nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, Israel
está no Egito, ninguém liga para ela, ninguém cuida de Israel, entendeu? Essa é a história que está sendo contada aqui em Enigma. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. O jeito que você lê isso daqui é o mesmo jeito que você iria ler aquela visão de Enoque dos animais. Você se perde num ponto, aqui Deus te localiza. Pronto, o verso 8 eu sei que está falando do Monte Sinai. Então, o que Deus está falando antes tem que ser uns eventos antes do Sinai. E o que Deus vai falar depois tem que ser eventos depois do Sinai. Verso 9. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. E também te vesti de roupas bordadas e te calcei com um couro da melhor qualidade e te incigi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus bracelete nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim, aqui já passou Josué, Davi, e vamos chegar em Salomão. Assim, foste ornada de ouro e prata, e teu vestido era de linho fino. Lembra das roupas da grande meretriz do Apocalipse 17. E ainda mais quando você presta atenção na roupa do sumo sacerdote. Pedras preciosas, linho fino. Na testa do sumo sacerdote tinha que ter santidade ao Senhor. Está escrito lá no livro da lei. Mas na Babilônia, que Deus comparou com Jerusalém, meretriz, a mãe das abominações da terra. Contudo, Jerusalém nunca iniciou as abominações da terra. Nunca. A grande Babilônia que começou, que fala também da Revolução Industrial, que começa lá no tempo de Nimrod, em Babel mesmo, ali se iniciou todas as abominações da terra. Como nós sabemos desse mistério? Porque o que o diabo intentou fazer com Babel, Deus paralisou a obra dele. Porque Deus falou ali, eu vou adiantar para vocês, Deus falou ali, não há limites para o que eles estão tentando fazer. Unificação dos povos, para ter controle total, Nimrod, figura do anticristo. Aí Deus fala, desçamos e confundamos as línguas, para que parem essa obra. Por quê? Não haverá limite. Sabe o que Deus viu? Deus viu os homens todos falando uma só língua, fácil de se comunicar. O conhecimento e a era da tecnologia iria vir milênios antes. Deus não queria isso. Ele parou a obra. Aí, pronto, essa obra parou no capítulo 11 de Gênesis, no capítulo 12. Ele chama o povo para si através de Abraão e depois, lá no futuro, ele deixa a Revolução Industrial continuar. Agora os homens passam a estudar uns as línguas dos outros, começa a falar as línguas dos outros, entra a era das fases mais elevadas da Revolução Industrial. Aí o mundo começa a se conectar e hoje o aplicativo faz um grande trabalho de tradução e aí os homens retomam a Grande Babilônia. Agora não vai ser uma cidade lá em Babel. Agora o mundo todo está conectado, falando as mesmas línguas. Por isso que está escrito mistério. Mas agora Deus já chamou um povo para si. Por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Sai dela da onde? De Jerusalém? Sim, de Jerusalém também, sai dela. Se está corrompida ali, ela foi comparada, sai dela. Sai do islamismo? Com certeza, sai de Meca. Sai da Igreja Católica Romana? Plena certeza, sai dela. Sai desse mundo? Sim, com certeza. Deus não vai tirar a gente do mundo, mas não seja participante desse mundo. Não se contamine com as mulheres. Porque nos profetas, Deus fala que as mulheres são as nações. E as igrejas evangélicas, que são filhas da Igreja Católica, estão nas nações. Entendeu? É mistério, irmãos. Não é uma coisa ali, uma coisa aqui. Uma coisa ali, uma coisa aqui. Eu quis dizer, não é só Jerusalém, só Meca, só a Igreja Católica Romana. Entendeu o mistério?
Então, Jerusalém jamais iniciou as abominações da terra, mas se comportou como uma. E Deus comparou, para a vergonha dela. Por isso que quando João olhou para aquela mulher, ele ficou espantado. Qual é a expressão que está ali? Ele se espantou muito, ele se admirou, mas de maneira espantada. E o anjo falou, por que você está assim, João? Claro que ele se lembrou de Jerusalém também. Ele falou, vou te explicar o mistério. E explicou para João o mistério. Verso 13. Assim foste ornada de ouro, de prata, teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha, mel e azeite, eras famosa em extremo e chegaste a ser rainha, fiel, nas mãos do rei Salomão, figura do milênio. Ok, aí Deus vai falar aqui, vai comparar ela com a Grande Babilônia. Nós já sabemos, nós já lemos no vídeo anterior, certo? Agora, recapitulando o mistério do vídeo anterior, para a gente prosseguir para o capítulo 17 com um bom contexto, depois que Deus compara ela sim com a Grande Babilônia, ele já começou a contar um enigma no começo do capítulo. Lembra do enigma? Vamos voltar só um pouquinho para você não perder. Eu sei que muita gente não está familiarizado com essas coisas. Então, só para não perder. Verso 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Tá estranho aqui já tá estranho. Aí Deus vai concluir isso daqui no final do capítulo. Ele não vai só apenas comparar Jerusalém com a Grande Babilônia para você falar, a Grande Babilônia e que a fumaça dela suba pelos séculos dos séculos. Aquele povo lá não é verdadeiro, não é judeu de verdade, aquela terra de Israel não é a terra que Deus quis, tudo aquilo ali é uma mentira. Tem muita gente, irmãos, com essa loucura. São esses que estão falando que aqueles judeus não são judeus de verdade, aquela terra não é a terra de verdade. Você sabe, né, que tem um movimento por aí assim no YouTube. Isso são filhos do diabo. É a mesma classe de pessoas daqueles que falam tudo do ano 70. Você conhece os do ano 70? Tudo já se cumpriu? É a mesma classe de pessoas. Serpentes espalhadas aí pela internet. Aí quando chega no verso 43, diz assim, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira, com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Entendeu, irmãos? Quem são esses que vão usar de provérbios? Essa parte dos provérbios tem um grande mistério dentro desse livro. E eu vou fazer isso no próximo vídeo, porque esse daqui já ultrapassou o limite que eu queria. Somos nós. Olhamos para Jerusalém, podemos ver o estado dela e o que o diabo está fazendo lá. Realmente, tal mãe, tal filha. Semelhante aos heteus, os amorreus. Deus falou que ia entregar a terra, a Canaã para Israel, não porque Israel era bom. Está escrito isso que eu estou falando. Mas porque aqueles povos eram povos ruins. E Deus ia retirar eles de lá para dar a terra para Israel, não porque Israel era o melhor povo, era o maior. Deus fala, pelo contrário, vocês eram os menores de todos. Contudo, eu tenho uma promessa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas olha lá, tal mãe, tal filha. É o que nós podemos ver. Verso 45, tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai foi Amorreu. Um pegou nojo do outro, porque Deus limpou, chamou Abraão, disse que de Abraão procederia uma nação e uma multidão de nações. Está em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, uma nação sairá de ti. Israel, as 12 tribos.
mais uma multidão de nações sairá de ti. Essa multidão de nações é quando Deus enxerta os gentios. E aí não é só o primeiro pacto que está em conta, o segundo também está. Entendeu? Deus confirma isso em Gênesis 17. E ainda fala que Sara seria a mãe das nações. Não só Sara, Rebeca também está como mãe das nações. Raquel. Mas ele destaca, né, no texto que conecta uma coisa a outra, ele destaca Sara como mãe das nações. E ele confirma isso com Jacó. A mesma coisa. Ok, então o pai de Israel, de Jerusalém, deveria ser Abraão e a mãe Sara. Mas para ser pai de Abraão, Deus não considera só pela carne. Deus considera pelas obras. Lá em João 8, Jesus falando com os judeus, ele fala assim: eu sei que vocês são filhos de Abraão. Eu sei. Parece que Jesus entrou em contradição, né? Porque Paulo iria explicar o que Jesus não poderia explicar ali, porque eles não teriam como compreender. Né? De Jesus para Paulo o tempo avançou, igrejas foram estabelecidas. Então evoluiu mais o tempo, mas Jesus já deixou uma dica. Jesus falou: eu sei que vocês são filhos de Abraão. Mas logo depois Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês têm por pai o diabo. Espera aí, eles são filhos de Abraão ou não? Sim, mas pela parte da carne, ou seja, considerados como filhos de Ismael. Ismael também é filho de Abraão, mas descende da carne, que perseguiu os filhos do Espírito. Entendeu? E como Jerusalém se contaminou com as nações ali da terra, Deus está falando para Israel: o pai e a mãe de vocês não são Abraão e Sara. Então eles se contaminaram com essas nações, depois elas tiveram nojo de Jerusalém e Jerusalém nojo delas. Um pegou nojo do outro. E Deus está atacando na cara. Verso 45. Tu és a filha de tua mãe, não Sara, que teve nojo do seu marido e de seus filhos, as nações, aquelas nações que eles se contaminaram. E tu és irmãs de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe é uma Eteia e vosso pai morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda com as suas filhas. E tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Vê que quem está sendo comparado a Sodoma é Judá. Judá está no sul de Jerusalém. Aqui é a parábola das 3 irmãs. São 3 irmãs aqui. Jerusalém no meio, Samaria no norte e Sodoma no sul. Só que Deus usa aqui direita e esquerda, né? Verso 47, mas ele está direcionando a palavra para Jerusalém. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Aí eu já expliquei isso no vídeo anterior, né? Ele está falando para Jerusalém. Você viu o cativeiro que aconteceu com Judá, com Samaria, o rei da Síria levou eles cativos a meu comando. Por causa dos pecados, eu fiz restar um povo em vocês, eu deixei que Nabucodonosor deixasse um restante ali. Tudo aqui está implícito, irmãos, é um enigma. Deus está falando: eu levantei homens como Zorobabel. Eu sei que é Ezequiel que está profetizando aqui, e Ezequiel é antes desse ponto que eu estou falando, mas Deus está prevendo a história, tanto é que ele vai chegar até no fim. Ele vai contar desde o início até o fim, para nós entendermos e usarmos de parábola contra eles. Tal mãe, tal filha. Entendeu? Aí Deus está falando: levantei homens santos para edificar vocês, e vocês viram o que eu fiz e não levaram em conta. Pelo contrário, você, Jerusalém, fez pior do que as tuas irmãs. Isso que Deus está falando. Aí ele vai restaurar a sorte. Verso 53. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Então Deus está falando: eu vou restaurar você, Jerusalém, o norte e o sul. Só que nesse processo de restaurar, Deus já está levando em conta um novo pacto. Para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação.
Jerusalém, ao passo que Jerusalém, ainda que vai ser restaurada, vai receber um ponto de vergonha, que é o que Deus está explicando do capítulo 40 ao 48. Ezequiel, está vendo esse templo? Está vendo essas leis? Mostra para os filhos de Israel para que eles se envergonhem. Porque eles estão sendo sacerdotes, mas rebaixados. Poderiam ser seres celestiais. Irmãos, é revelação. Eu sei que muitas pessoas endurecem o coração por não quererem ver. Não são aptas para entender nem para explicar. Mas não é assim com todos. Deus está dando isso para a gente. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem a seu primeiro estado, e Samaria, suas filhas, tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Ou seja, vai ser como nos tempos de Salomão. Não usaste como provérbio em nome de Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba? Antes que se descobrisse a tua maldade? Deus está falando, você, Jerusalém, não usou de provérbio para tua irmã Sodoma, para ajudar? Você não ficava falando dela? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela. As filhas dos filisteus que te desprezam, as tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Lembra que Jesus falou? Quando você for julgar, cuidado, porque da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Ele não está falando que não é para você julgar os casos, mas é para você tomar cuidado. Porque o mesmo julgamento vai vir da mesma proporção como você. É o que está acontecendo aqui. Se você julga o caso corretamente e não faz igual, perfeito. Se você não julga porque está em pecado, você já está devendo. É isso que Jesus está explicando. Então, por isso que ele usa a parábola, né, do cisco e da trave. Verso 60. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Está vendo os dois pactos em conta aqui? Só que aí Samaria e Judá, as que recebem o pacto da aliança eterna, serão transformadas. Serão povos que terão acesso à nova Jerusalém celestial, ao passo que a de baixo recebe a sua vergonha. Ainda assim, Deus restaura a sorte dela. Porque o diabo não vai vencer nessa. Irmãos, eu sei que é um repeteco do vídeo anterior, mas é necessário esse repeteco. Foi um repeteco com algumas diferenças, tá? Resumindo o vídeo anterior e acrescentando nesse. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs. Por que vai ser vergonha? Ezequiel do 40 a 48 explica. Tendo a mais velha, tanto a mais velha como a mais nova. É no plural, tá? Tanto as mais velhas como as mais novas. As tas darei por filhas, não pela tua aliança. Ou seja, nós seremos chamados, sim, filhas de Jerusalém, mas não pelo pacto que Deus fez com eles, porque eles invalidaram, Deus faz um novo pacto e entra o mistério das duas casas. Mas Jerusalém terrestre permanece. Eu sei que nós esperamos uma do céu. Abraão também espera uma cidade do céu, da qual o artífice e o construtor é Deus. Mas nós já teremos acesso no início do milênio ao céu. Porque se a palavra mostra que nós vamos ter acesso aos céus, se a Nova Jerusalém vai descer já, como que nós vamos ter acesso ao céu se ela vai estar embaixo? Porque se ela desce, toda a família do céu desce. Não fica nada no céu. Então não faz sentido ter acesso ao céu. E também não faz sentido a gente achar que essas promessas estão falando que aconteceriam e se cumpririam só no momento do arrebatamento, mas depois tudo ficaria na terra. Não, irmãos. Não faz sentido isso com os tempos determinados. Os tempos determinados de Deus, que são as festas, não acabam no 7º dia. Acaba no 8º dia. Então tem um 8º dia para Deus fechar com chave de ouro. Tem algo melhor para Deus trancar, colocar o diabo, condenar o diabo no lago de fogo, condenar a morte, condenar o mar, que já não vai existir. Mar são povos, línguas e nações. Não pode existir mais no trono branco.
e fechar com chave de ouro do que a própria Nova Jerusalém descendo do céu? Chave de ouro, entendeu? São tempos determinados. Então Abraão espera uma cidade do céu, nós também esperamos, mas há tempos determinados, porque eu também espero o cumprimento dessas profecias aqui. Verso 61, que nós já lemos, então verso 2, 62. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes. Olha, meus irmãos, quantas vezes? Lembre, se envergonhe, lembre, você será envergonhada. É o que Deus está falando de Ezequiel do 40 ao 48. Por isso que, mais uma vez eu falo e repito, que as pessoas não estão lendo Ezequiel do 40 ao 48. Algumas querem só refutar, mas não têm conhecimento algum do que está lendo. Querem tirar alguns paralelos dali com a Nova Jerusalém, só porque é quadrada, porque tem 12 portas, mas não é só isso que Deus está mostrando ali. Se Ele mostrasse para mim apenas uma cidade quadrada com 12 portas, eu criaria também um paralelo. Mas tem muito mais leis, são 260 versos, 8 capítulos, só ali. Agora, as leis que estão ali estão espalhadas por outros profetas. Deus foi muito sábio para não deixar tudo ali. Senão iriam falar que aquilo ali é um contexto enorme todo espiritual. Iriam falar, e falam isso mesmo assim, né? Mas o que está ali, Deus espalhou em outros profetas. Verso 63. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ele não está falando aqui para nós, irmãos, espiritualmente, para nós ficarmos envergonhados na glorificação dos corpos. Claro que não, irmãos. Aí vem o que vocês estão vendo aqui na tela, a parábola das duas águias e da videira. Vamos ler para pôr nesse vídeo o acréscimo, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa uma parábola para com a casa de Israel. Ezequiel fala por enigmas o tempo todo aqui no livro. É o livro que mais tem parábolas. Só que Deus destaca 2, onde Deus fala mesmo, propõe uma parábola para eles 2 vezes. Primeira vez no capítulo 17 e a segunda vez no capítulo 23, que é a parábola das 2 irmãs e das 2 mulheres. É bem parecido com o que está no capítulo 16, só que lá Deus acrescenta detalhes, certo? No 16 é a parábola das 3 irmãs, que são 3 mulheres. Mas no capítulo 23 bate muito mais com as 2 casas, sem colocar o mistério ali de Jerusalém e aquela história que nós acabamos de passar por ela. E por que Deus destaca 2 parábolas contra o povo? Porque dentro do livro o povo tinha 2 parábolas, uma no 12 e uma na 18. No 12 era assim, o tempo passa, a profecia não se cumpre. É um enigma, uma parábola que tinha no povo, entre o povo. Os profetas falam, não é para o nosso tempo. Deus fala, que provérbio é esse? Eu vou acabar com isso. Agora eu vou falar e vai se cumprir. E no 18 é aquela distorção da lei, a maldição hereditária, que os pais pecam, aí os pecados vão para os filhos. Então eles se achavam inocentes, quem tinha o pecado eram os pais, eles não tinham feito nada, mas eles tinham que sofrer agora as consequências dos pais. E Deus fala, que parábola é essa? Por acaso vocês estão interpretando os meus mandamentos de maneira errada? Eu visito o pecado do pai nos filhos até a 4ª geração, mas quando esses continuam fazendo. Olha o livro de Reis. Um pai fez o que era mal, o filho não fez. E o pecado do pai não foi para o filho. Mas quando o filho continua imitando as obras do pai, aí ele visita. Então, como o povo tinha 2 parábolas que distorciam a lei de Deus e criava no próprio povo incredulidade, Deus usa 2 parábolas contra eles para envergonhar eles. Então fica 2 contra 2. Só que essas 2 parábolas estão no livro todo. Ele só está destacando nesses 2 pontos para a gente criar essa conexão, entendeu? Não é bonito isso? Então, Deus falou, propõe uma parábola para eles e usa de enigma com a casa de Israel. Verso 3, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro.
Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil, tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Deus contou uma história aqui. Ele é uma grande águia. Ele fez isso com Israel e plantou Israel como videira. Ele está contando, ele está recapitulando. Irmãos, é uma característica do Senhor sempre recapitular a história através de parábolas. Certo? Então, mas olha o que diz no verso 6. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, assim se tornou videira e produzia ramos e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, ser excelente videira. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas dos seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes, mas ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova até o plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa rebelde. Olha a explicação da parábola. Não sabeis o que significam essas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Tomou da estirpe real e fez aliança com ele, também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. É o que Deus propôs para Jerusalém. Vocês não vão se levantar contra o rei da Babilônia. Se submetam a ele e vocês vão continuar produzindo frutos. Eles não quiseram obedecer nem a Deus e nem a segunda alternativa que Deus deu. Eles foram pedir auxílio para o Egito. Essa história está em Jeremias e em Ezequiel. Aqui, Deus está recapitulando a história através de uma mini parábola. Porque se eles se submetessem ao rei Nabucodonosor, Jerusalém continuaria ali. Não teria cativeiro, não teria aquela destruição, aquela humilhação de Nabucodonosor pegar os utensílios do templo. Deus deixaria eles servindo a Deus debaixo de um jugo. Tanto é que no Império Romano eles aceitaram isso. No tempo do Império Romano eles se submeteram a César e Deus permitiu que o templo ficasse ali. Eles servissem a Deus com sacrifícios. Eles estavam acrescentando as leis dele, os fariseus, os saduceus, fazendo tudo errado, mas estavam ali. Mas aqui no tempo de Nabucodonosor, eles não quiseram se submeter a isso. E olha o que aconteceu. Verso 14, Para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito. A história de Jeremias, que está sendo contada aqui. Para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará em guerra, levantando tranqueiras, edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com um aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: também tomarei... Presta atenção aqui. Então Deus está recapitulando a história que foi contada por Jeremias e também por Ezequiel, mas no início do livro, né? Que eles não se submeteram à segunda alternativa que Deus deu para eles. A primeira era obedecer a Deus e reinar sobre todo mundo. A segunda, então, era se submeter agora a Nabucodonosor, que ia reinar sobre todo mundo. E a partir dali, depois ia reinar a Pérsia, depois ia reinar a Grécia e depois ia reinar Roma. E finalmente, lá no tempo de Roma, eles se submeteram ao jugo que Deus colocou. Então, eles prosperaram, ainda que humilhados. Para também, vem o tempo de Cristo, o tempo dos apóstolos. No verso 22, Deus vai concluir a revelação, o enigma. E isso vai conectar com tudo o que nós temos falado no canal e nessa série. Verso 22. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. A mesma expressão que aconteceu nas duas águias anteriores, né? Também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Olha só essa expressão. Alto e sublime. No monte alto de Israel, de novo aqui, a expressão, o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, disse. Irmãos, é muita revelação aqui. Vou pôr ela por partes. Primeiro, vem uma grande águia e pega Israel, tira da terra do Egito e leva à terra de mercadores, planta lá. Depois passa por toda a história de Israel, eles não obedecem a Deus. Lembra da recapitulação que Deus já fez no capítulo 16? Então o capítulo 17 é acréscimo direto. E aí então vem uma outra grande águia, pega um cedro, coloca em Jerusalém para que ela ficasse ali, produzisse frutos e prosperasse, ainda assim prosperasse, mas sem violar a aliança. Eles apertaram a mão do rei, mas depois eles foram pedir contra, as costas do rei, foram clamar ao Egito. E Deus falou, isso não vai subsistir. Ou seja, vai ser humilhado, vão ser julgados, vai ter o cativeiro, vai ter toda essa humilhação. E depois de tudo, Deus fala, eu também vou pegar uma planta. Vou plantar ela. Vou plantar ela no monte alto e sublime e ali vai ter fruto. Israel vai dar fruto. Irmãos, essa terceira parte, claro que nos lembra, aqui já aparece uma terceira águia, porque ele fala, eu também. É uma terceira águia. A esposa está indo para o Egito com asas de águia, não está? Ok. Deus também, vai ser uma grande águia novamente, que vai levar o povo para o deserto e ali vai entrar em juízo com eles. Isso que eu estou falando se encontra em Ezequiel capítulo 20, aonde Deus mais uma vez vai recapitular a história. Só que quem é esse cedro que Deus vai pegar? Quando ele fala aqui no verso 22. Também eu tomarei a ponta de um cedro e plantarei, do principal dos seus ramos. Cortarei o renovo mais tenro e a plantarei sobre um monte alto e sublime. No verso 22. Esse é Jesus. A história passa aqui pelo Senhor Jesus. Mas esse monte alto e sublime não está falando do céu. Porque Jesus vai reinar sobre a terra. Ele estará sobre a terra. E aqui apareceu a expressão monte alto de Israel, não é? Dentro do próprio livro, vamos ver aqui. Monte
alto. Apareceu aqui em Ezequiel 17, tá vendo? 2 vezes. Ezequiel 20 e depois Ezequiel 40, verso 2, tá vendo? Olha aqui, ó, Mateus 4. Isso aqui vai ser muito interessante. Vamos pegar o Ezequiel 20, verso 40. Vamos pegar a partir do verso 35. Levai-vos-eis ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Eu já expliquei muitas vezes esse texto, né? Está em Oséias capítulo 2, está em Isaías capítulo 42 e 43. O povo está indo para o deserto dos povos. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Vai se repetir. Apocalipse 12. Tá perfeito. Verso 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, cada um e sirvais os seus ídolos, agora e mais tarde. Esse mais tarde aqui é no nosso tempo. Pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque, presta atenção no verso 40, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requerereis as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas com todas as vossas coisas santas. Aí o povo lê aqui, quando lê, e diz, isso aqui é tudo espiritual. Tudo. Nós vivemos no mundo espiritual. Aqui está falando o que vai acontecer de Ezequiel do 40 ao 48. O monte alto e sublime é a terra de Israel, em Jerusalém, no mesmo lugar onde Deus vai escolher. Como está em Zacarias. Verso 41. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Por quê? Porque Zacarias, Deus fala que ele vai abrir os olhos da casa de Judá e vai fechar os olhos das nações. As nações vão ficar cegas, mas Judá com os olhos bem abertos. E Judá, os habitantes de Jerusalém, vão ser como fogo. E eles vão consumir os povos, à direita e à esquerda. Vão ser humilhados, vão ter que ver o Senhor Jesus, vão chorar como quem chora por um filho unigênito amargamente e vão restar lá. Ou seja, a cidade não pode estar queimando em chamas. Verso 42. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos dar entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ele levantou a mão e jurou dar o quê para Abraão, Isaque e Jacó? O céu? Não, ele levantou e jurou a mão da Jerusalém, a terra de Canaã. Ali vós, olha só como está falando para o povo de Israel. Tem promessas para o povo de Israel ainda, que a igreja quer chutar, quer sair chutando, principalmente pastores. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes e tereis nojo de vós mesmos. É para você isso daí, para a igreja? Claro que não, né? Por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então, por um lado, a igreja tem luz sobre as duas casas de Israel, e aí aparece o termo casa de Israel aqui, ela acaba se confundindo com tudo. Esse é o que está em Ezequiel 20, né? Vamos pegar Ezequiel 40. Verso 2. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado do sul. Tudo bem, vamos pegar uma referência aqui. E olha só para onde nos levou. Olha só como as pessoas estudam a Bíblia. Só porque o aplicativo levou a pessoa para Apocalipse 21:10... Aí a pessoa vai ler Apocalipse 21:10, ela acha que é espiritual. Olha aí, ó.
Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até um grande e elevada montanha, e me transportou à santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É verdade que tem uma comparação entre uma coisa e outra? Tem, mas tem tempos determinados. Porque o que nós estamos lendo aqui está em Apocalipse 21. No Apocalipse 20 tem um trono branco que vai julgar o mar, o Sheol e a morte. E só depois disso a Nova Jerusalém desce. Se você não respeita essa linha do Apocalipse 20 para o 21, então por que você respeita a linha do Apocalipse 19 para o 20? Sendo assim, os argumentos dos amilenistas e dos pós-milenistas não estão errados quando eles bagunçam a linha, porque tem pessoas que fazem o mesmo. Entendeu? Como Deus disse também pelo profeta Zacarias, vamos pegar aqui, Zacarias, capítulo 8, diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Por que Deus está falando que a Jerusalém do céu vai se chamar cidade fiel? Ela não é? Não tem que se chamar cidade fiel. Ela é fiel. Não tem que reedificar, reconstruir, restaurar. Não tem que pedir oração por ela, como diz o Salmo 122. Está falando da Jerusalém aqui. E aqui está falando do retorno dele. E não é só aqui que o profeta Zacarias fala isso. Ele fala isso em vários textos. É que não dá para ler tudo, né? Vamos ler só um pedacinho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da muita idade, ou seja, ainda se envelhecem. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor Deus. Ok, irmãos. Aí, a pessoa jamais vai poder falar que isso daqui é algo do passado. Porque isso daqui está sendo falado em cima da linha das 70 semanas. Não tem como se descumprir isso daqui. Entenderam? Só vim aqui para mostrar isso. Agora Mateus capítulo 4. Respondeu-lhe Jesus, verso 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos. Aqui está o monte muito alto, é Jerusalém mesmo, né? Não era esse texto que eu queria mostrar. Era isso daqui, ó. Cidade Santa. É isso que eu queria mostrar. Neemias 11:1. Cidade Santa de Jerusalém. Neemias 11:18. Todos os levitas na santa cidade. Certo? Lembra? Por que eu estou lendo isso? Você pode pensar, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque nós estamos falando da Jerusalém da terra, que foi comparada por Ezequiel um pouco antes de prostituta, de adúltera. Cidade Santa. Não é porque Deus comparou ela que ela vai ser adúltera para o resto da vida. Isaías. Tem muitos aqui, né? Tem muitos. Vamos pegar. Tem Daniel 9:24, Cidade Santa. Aqui, Mateus 4. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Era o texto que eu queria ler, né? Cidade santa. Jerusalém no tempo de Jesus, corrompida. Cidade santa. Certo? Mateus 27:53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na
cidade santa e apareceram a muitos. Os mortos ressuscitaram, ainda que haveriam de morrer de novo, e entraram em Jerusalém, cidade santa. Peraí, Jesus ressuscitou por quê? Porque ele morreu. Quem matou ele? Os judeus. Aonde? Na cidade santa. Vamos fechar com Apocalipse 11? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Está aqui, irmãos. Eu sei que ela é chamada de grande cidade, que é comparada com a grande Babilônia, mas é chamada de cidade santa. E ela vai se embriagar com o sangue das testemunhas de Jesus. Então tem que ser comparada com a grande Babilônia. Mas é a cidade que Deus escolheu. Não está falando aqui só do corpo espiritual, do corpo glorificado. Está falando de Jerusalém mesmo. Vai calcar os pés ali. E essa referência aqui está em Lucas 21, verso 24. Diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. É uma profecia de duplo caminho. Jerusalém será pisada, sim, por eles, pelas nações, e o corpo do homem também será calcado os pés, porque nosso corpo faz referência à cidade celeste. São duas realidades que subsistem juntas. Entendeu? Então, pela leitura, você vai ver aonde que está falando de algo literal e aonde que está falando de algo espiritual, aonde que está falando as duas coisas. É a Escritura que está chamando Jerusalém corrompida de cidade santa, porque ela há de ser santificada. Vai receber os seus castigos, as suas punições, as suas vergonhas, mas vai ser santificada. Se você lesse aqui, por exemplo, Isaías capítulo 12, diz assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, e a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, Yeshua. Está aqui, Yeshua. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou em minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Lembrai que o excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. A pregação dos judeus que restaram sobre todas as nações, ensinando a lei do Senhor. Isso que está falando aqui. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Se você for em Isaías capítulo 2, olha só, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Não está falando da Nova Jerusalém passando pelos tempos determinados, sabe? E aniquilando todas as promessas de Deus que estão agendadas para o milênio. Não está falando disso. A Nova Jerusalém não pode descer para a terra onde ainda existe morte. A morte tem que ser condenada no trono branco, porque em Apocalipse disse que o mar já não existe. Então ele viu a Nova Jerusalém. Já nós vamos lá. Então, no verso 2 diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Presta atenção. Os últimos dias. Por quê? Se existe os últimos, existe os primeiros. Os primeiros é o dia 1, 2, 3, 4. Os últimos é o dia 5, 6 e 7, que na contagem profética se torna primeiro, segundo e terceiro dia. Certo? Então, no tempo dos apóstolos ali, tem o primeiro dia, o segundo dia, que é o segundo milênio, e aí vem o terceiro milênio. Ainda são os últimos dias. Porque no tempo dos apóstolos, que foi chamado também de últimos dias, não foi estabelecido a casa do Senhor em cima do monte.
Então aqui está contando o 7º dia, fazendo parte dos últimos dias. E o 7 é o último. Pode ver lá na criação, o 7º é o último. E depois disso, não tem o 8º. Se tivesse, o 8º seria o último. Mas tem o 8º dia da festa dos tabernáculos, né? Que seria o dia 22, mas Deus não quis colocar dia 22, colocou o 8º dia para a gente conectar com um dia eterno. Pedro fala desse dia eterno. Entendeu? Então, nos últimos dias, que seria aqui o 7º, tem que ter um templo para depois vir o estado eterno. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Quando você vai em Apocalipse, verso 13: deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vê que 3 lugares deram os mortos: o Sheol, a morte deu os seus mortos, e o mar. O mar não é literal. Porque as pessoas que morreram no fogo, por que o fogo não deu a morte? Não é mar literal. São mar se referindo a povos, línguas e nações que estavam no milênio e foram enganados pelo diabo. Mas ficaram vivos, né? Então, o Sheol é uma prisão. Todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, ressuscitaram aqui. Ou seja, saiu, o Sheol deu os mortos. E quando diz que a morte deu os seus mortos? A morte é o estado do homem no qual ele não está em carne. O espírito foi para Deus, a carne foi para o pó da terra e a alma foi para o Sheol. Então a morte dá os seus mortos. Ressurreição. Entendeu? Por isso que fala que a morte deu os seus mortos. O Sheol é o lugar aonde os mortos estão. A morte é o estado do homem sem a vida, sem o sopro divino. E o mar? O mar são povos, línguas e nações que restaram. Esses 3 deram os seus mortos. Porque esses que restaram e não foram obedientes a Deus são considerados mortos também. Cada um foi julgado. E aí teve a condenação do Sheol, da morte, faltou o mar. Então, depois de 1000 anos, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui o mar são os povos. Povos que ainda são descendentes de Noé, Gog e Magog, que podem ter escolhas, né, têm escolhas e pecam porque ainda estão na carne. São esses. E aí sim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aqui a cidade desceu, irmãos. Não é que o casamento vai acontecer aqui no 8º dia. E aqui é o 8º dia. Como que nós sabemos disso? Porque o milênio passou aqui, nesses textos. O milênio passou. Basta ler com fidelidade a palavra. Entendeu? Dentro de Isaías ainda, Isaías capítulo 34, diz assim: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. 6º selo, certo? Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. De fato, o 6º selo. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins e dos carneiros. Porque o Senhor tem sacrifício em Bosra,
a grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições por causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Olha só a revelação do lago de fogo. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Esse texto aqui é claramente o que nos leva, pode ver o Apocalipse aqui, ó, 14, 11 e 19, 3. Vamos pegar o 14 e 11 primeiro. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, vai ser a terra de Edom, diante dos seus santos anjos na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Está vendo o texto igualzinho de Isaías 34? Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca. Aqui, Isaías 34:10, está vendo? O primeiro ponto aqui, ó, Isaías 34:10, certo? O outro era Apocalipse 19, né? A outra referência. Então vamos pegar Apocalipse 19. Diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu com uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. Está aqui, ó. Vamos ver se é Jerusalém. Só porque ela foi comparada. Que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A profecia está nos revelando que a terra de Edom e os rios vão se tornar em lago de fogo. E ali vão ser atormentados os ímpios, diante dos santos anjos. Você não leu isso em Isaías 34? As referências nos levaram para Apocalipse 14, falando do fogo e enxofre, do lago de fogo, e para Apocalipse 19, falando da condenação da grande Babilônia, que é todo o sistema, todo esse mundo. Entendeu? Esse mundo vai queimar no lago de fogo. Jerusalém não. E para confirmar isso dentro do mesmo profeta Isaías, você sempre lê Isaías 34, né, com Isaías 66 para esse ponto. Vamos ver a partir de onde. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aí a pessoa diz: novos céus e nova terra, Apocalipse 21. Entrada do milênio. Irmãos, não é os novos céus e nova terra do Apocalipse 21, porque quando o trono branco é estabelecido para o julgamento, diz que os céus e a terra fogem da presença do trono branco, e o trono branco é só depois do milênio, e não se achou mais lugar para eles. E agora, na vinda do Senhor Jesus, os poderes do céu serão abalados. Deus vai ter que restituir isso. E a terra já foi abalada por terremotos, né? A grande Babilônia foi abalada por terremotos. Vai ser restaurada. Agora, depois do milênio, tudo vai ser não restaurado, tudo vai ser mudado para a descida da Nova Jerusalém. Fechamento com chave de ouro. Entendeu? Então não pode ler isso daqui e já criar uma conexão errada. Verso 22. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Virá toda a carne, ainda é milênio, não é depois do milênio.
Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. A profecia está nos confirmando que a terra de Edom vai ser um lago de fogo, e vai estar do lado de Jerusalém, assim como estava de maneira de parábola, né, profética em Jerusalém. Não tinha um lugar de fogo para jogar lixo. Então, é isso que o Senhor está falando. E um lago de fogo, irmãos, ele tem que estar fora da cidade, certo? E tem que se cumprir a profecia que diz que a terra de Edom se tornaria em lago de fogo. Se a Nova Jerusalém desce do céu, pela sua proporção de tamanho que Deus nos revelou e não foi à toa, a proporção do templo de Ezequiel foi revelada, o tamanho. E a proporção da da cidade de Jerusalém, a nova que desce do céu, também foi revelada. Jerusalém ela tem o tamanho proporcional a 53% do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e pouco de áreas quadradas. Agora, a Nova Jerusalém tem 4 milhões e alguma coisa, 53%. Pega o norte, pega todo o sul, o Lago de Fogo estaria dentro da cidade. Aí se a pessoa começa a ficar pesado para o lado dela e ela não entende assim, aí ela já não olha mais para as medidas, para ela isso foi informação inútil. Ela olha só porque foi quadradinha, tem 3 portas, aí anula todas as partes proféticas, essas profecias, algumas elas não iriam pegar para ler, iria deixar de lado como se não existisse, iria pegar só textos juntinhos um do outro, fazendo a Bíblia falar aquilo que a Bíblia não está falando. Entendeu? Há esses tipos de corrupções na mente de algumas pessoas. Existe, mas aqui você está ouvindo a profecia por completo. Eu não estou deixando de usar textos aqui. Compreendeu? E assim se cumpre toda a promessa. Vê que nós saímos de Ezequiel 16, fomos para o 17, e aí eu achei necessário fazer essa conexão aqui para esse estudo. No próximo vídeo, que vai ser o número, se eu não me engano, o número 6, nós vamos estudar Ezequiel 23, que é uma outra parábola de enigma que Deus propõe para a casa de Israel, e ali revela mais coisas a nosso respeito e ao respeito de como será o reino de Cristo. E aí a gente dá um pulinho de Ezequiel 23, a gente vê para onde a gente vai no dia que a gente for estudar. Queria que vocês deixassem os comentários. Eu sei que é pesado, né? A profecia é pesado para entender. Mas você tem que ouvir Ezequiel, você tem que ler, você tem que dar um jeito. Senão você vai ficar só no que eu falei ou só no que outros estão falando. Como é que você vai saber quem está certo? Se você não tiver um parâmetro. Eu sei que dá para saber pelos argumentos e pelo contexto, né? Ligação de contexto. Mas você também tem que estar ali, ó, nativa. Falar, aqui faz mais sentido, aqui está mais conectado. Aqui abrange mais a profecia, a realidade. Aqui está faltando. Você tem que ter isso em mente. E para isso, aí entra a leitura. Ou pelo menos a audição da palavra. Tá bom, irmãos? Então vou parar aqui, tá? Deixa os comentários. Se você não está inscrito no canal, coloca a sua inscrição, ativa o sininho. O que mais você pode fazer para ajudar? Compartilhe o vídeo, compartilhe a playlist, tá bom? Esses vídeos aqui, eles não tem como ficar tão curtos porque eles são mais pesados, né? Envolve o mistério da Grande Babilônia. E tem mais coisas incríveis para falar sobre a Grande Babilônia. Eu nem li o capítulo 17, perceberam? Eu tenho que ler o Apocalipse 11 com o 17 e explicar para vocês. Mas vai ser tudo mais leve. Eu estou lendo as conexões que se encontram dentro do capítulo 17 e 18. O mistério da Grande Babilônia, você tem que pegar pelo menos o finalzinho do capítulo 16, porque tem a última taça sendo derramada lá. O capítulo 17, né, que está ali toda a base da profecia. E o 18, porque ali está a queda dela, o desmoronamento desse sistema todo. Deus está revelando todo o mundo, todas as religiões falsas, todo o sistema tecnológico, as fases da Revolução Industrial, tudo está ali. Acontecimentos dentro da última semana também. E no finalzinho do Apocalipse 19, Deus está falando que a fumaça dela vai subir pelos séculos dos séculos. Mas aí a gente vê as conexões. Fez conexão com a terra de Edom, não com a terra de Jerusalém. O diabo perdeu, irmãos. Ele perdeu o céu e vai perder a terra também. Entendeu? O diabo perdeu.
Não vamos dar vitória para ele não, dizendo que Jerusalém é dele e ele vai destruir lá. Não, o diabo perdeu. Tá bom? Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.